Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Hoje vamos estudar juntos os parágrafos 91 ao 95. Tá? Então, para a gente começar, o parágrafo 91, ele nos dá uma notícia que é bastante importante. Ele diz o seguinte: todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo, que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. O que isso significa? Isso significa que você não é um membro passivo da igreja. Você não é só uma fichinha no banco esperando o padre fazer tudo. Quando nós somos batizados, ou se ainda não for batizado, quando for, o Espírito Santo ele passa a fazer morada na gente. Então, nós recebemos uma unção, e essa unção nos capacita para duas coisas. A primeira delas é compreender a verdade da fé, e a outra é transmitir essa verdade para outras pessoas. É como se Deus tivesse colocado dentro da gente uma espécie de antena espiritual para captar as coisas que vêm do alto. O, esse mesmo Espírito Santo que assiste o Papa lá no Vaticano, ele também nos assiste aqui em nossa missão. Obviamente, o Papa ele tem uma missão que é diferente, mas o Espírito é o mesmo. A promessa de Jesus não foi só para os apóstolos, né? Ele diz que o Espírito Santo vos guiará à verdade total. E isso é algo que vale para toda a igreja. Então, da próxima vez que você for ler a Bíblia ou ouvir uma homilia, lembre-se de que todos nós temos a capacidade sobrenatural de compreender as coisas de Deus. Agora, o parágrafo 92 vai mais fundo ainda. E ele diz o seguinte: o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consenso universal sobre questões de fé e de costumes. Parece complicado esse parágrafo, mas nós vamos entender e traduzir tudo isso aqui. Esse senso sobrenatural da fé é um instinto que o Espírito Santo concede a todo o povo de Deus. Então imagina o seguinte: a igreja ela é como um corpo vivo. E todo corpo tem um instinto de sobrevivência, certo? Se você come algo estragado, o seu corpo vai rejeitar naturalmente. A igreja tem esse instinto para a fé. Quando uma heresia, algum ensinamento falso aparece, o corpo da igreja como um todo sente que aquilo está errado e vai rejeitando essa falsidade, essa heresia. Não é uma opinião, é um dom sobrenatural. Um exemplo prático: por séculos, o povo cristão no mundo inteiro acreditou e celebrava a Imaculada Conceição de Maria. Todo mundo acreditava nisso. O Papa, lá em 1854, ele não inventou essa doutrina. Ele apenas confirmou aquilo que o Espírito Santo já fazia todo o povo de Deus acreditar. Entende? Então, a gente só precisa agora ter um cuidado aqui, porque esse senso sobrenatural da fé pode se confundir com opinião da maioria. E não é uma pesquisa de opinião. Não é o que a maioria dos católicos pensa. O senso sobrenatural da fé, ou sensus fidei, é um dom sobrenatural para reconhecer a fé apostólica autêntica. É um sentir com a igreja e não um sentir sobre a igreja. Então, se alguém disser o seguinte: mas a maioria dos católicos acha que tal coisa deveria mudar. Isso não é o senso sobrenatural da fé. O verdadeiro sentido da fé sempre
está em sintonia com a igreja, com o que a igreja sempre ensinou e sempre vai ensinar. E aqui pode surgir uma questão muito importante. Se nós temos o senso sobrenatural da fé, então para que serve o Papa e os bispos? Né? É uma boa pergunta. E o parágrafo 93 responde a essa pergunta. E o parágrafo diz o seguinte: por este senso da fé, suscitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos e, com reto juízo, a penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica em sua vida. Então, o senso O senso sobrenatural da fé, esse instinto da fé, ele só funciona direito quando está sob a direção do magistério, que é o Papa e os bispos em comunhão com ele. E por quê? Porque o magistério tem o carisma do discernimento. Eles que ajudam a distinguir o que é o verdadeiro sentir na fé e o que é apenas uma opinião, o que é modismo, o que é uma pressão cultural que a gente vê tanto hoje. Então a gente pode fazer uma analogia muito simples para entender isso, né? É como uma criança que está aprendendo a andar. Então a criança ela tem a capacidade, ela tem o desejo de andar. Então aqui a criança representa o senso da fé. E os pais seguram a mão da criança, né? Os pais aqui representando o magistério. Os pais não impedem a criança de andar. Muito pelo contrário, eles guiam ela, dão segurança e evitam que ela caia e se machuque. Então a criança anda com as próprias pernas, mas sob a direção dos pais. E da mesma forma acontece na igreja. A, o instinto do povo e a autoridade dos pastores não são coisas opostas, são dons que se complementam no mesmo espírito. Então, eles são feitos, né, o senso da fé, o senso sobrenatural da fé e a autoridade do magistério são devem caminhar junto, trabalhar junto. Agora, se você encontrar algum movimento, alguma nova tendência na igreja, é importante usar o seguinte critério: está em sintonia com o magistério? Obedece ao Papa, obedece aos bispos? Se não, desconfia. O verdadeiro Espírito Santo nunca vai promover divisão ou a desobediência. Então, esse é um critério para discernir sobre esses novos movimentos, novas tendências que sempre surgem na igreja. Agora vamos para o parágrafo 94, que diz o seguinte: graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé podem crescer na vida da igreja. E ela pode crescer de três maneiras. A primeira, pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Então, pela contemplação, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem junto com quem as lê. E, por fim, pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma seguro da verdade. Então a gente pode pensar, vamos tentar resumir esse parágrafo 94 com mais uma analogia. Pensa numa semente de carvalho. Ela é pequena, mas dentro dela já está todo o carvalho. A árvore não vai virar um pinheiro ou uma palmeira, vai ser sempre um carvalho. E é assim com a fé. O depósito da fé é a semente, a revelação completa que Jesus deu aos apóstolos. Então, o depósito da fé é a semente. E o crescimento é a árvore se desenvolvendo. Então, esse crescimento é a nossa compreensão da fé, que aumenta com o passar do tempo. Então, a revelação está fechada. Não tem nada para ser acrescentado. Não tem uma revelação 2.0. O que acontece é que nossa compreensão cresce e se aprofunda. Então aqui o parágrafo 94, ele nos dá três maneiras pelas quais a fé cresce.
pela contemplação e pelo estudo, né? É o papel da oração e da teologia. Então, o coração que medita e a mente que investiga. Então, as duas coisas são importantes, né? São complementares, a contemplação e o estudo. A segunda maneira é a experiência espiritual, né? Quando os santos viviam radicalmente o evangelho, eles entendem coisas que são profundas. Uma pessoa humilde que vive a fé pode ter mais sabedoria que um doutor em teologia. São Gregório Magno, ele dizia que as palavras divinas crescem com quem as lê. Então, a gente vê que quanto mais, né, se vive, se lê a Bíblia, mais ela vai se abrir para a gente. Então, é importante essa experiência espiritual, esse aprofundamento. E, por último, na pregação do magistério, né, que aqui ele está falando da pregação dos bispos, sucessores dos apóstolos, que pregam com autoridade. Isso garante que o nosso crescimento seja autêntico e que não vire um desvio ou uma heresia. Aqui nós podemos ainda fazer mais uma analogia para ajudar na compreensão. Imagine o seguinte, você ganhou uma mansão. Essa mansão, ela já está toda construída, toda pronta e representa o depósito da fé. Porém, ela é muito grande, você não consegue conhecer ela de uma vez. Então, a cada ano você explora um novo cômodo dela e descobre a beleza de um quadro que você não tinha percebido, entende melhor a arquitetura. A casa, ela não está mudando, mas o seu conhecimento dela vai crescendo com o tempo. E é a mesma coisa com a nossa fé. Ela vai crescendo com o tempo. E por fim, nós chegamos ao parágrafo 95, que fecha tudo com chave de ouro. E ele diz o seguinte: fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, imagine um banquinho de 3 pernas. Primeira perna, Sagrada Escritura. Segunda perna, Sagrada Tradição. E a terceira, o Sagrado Magistério. Se você tira qualquer uma das pernas, o banco vai cair. Não dá para ficar firme só com uma ou duas pernas, né? Muitas pessoas dizem, eu só preciso da Bíblia. Mas não é assim que Deus quis. A Bíblia, ela precisa da tradição para ser contextualizada e do magistério para ser interpretada. Já o magistério precisa da Bíblia e da tradição como sua fonte. O magistério não inventa doutrinas, então ele precisa de uma fonte, que é a Bíblia e a tradição. Já a tradição precisa da Bíblia como testemunho e do magistério para ser discernida. Então elas estão, como diz aqui no parágrafo, entrelaçados e unidos, de tal modo que um não tem consistência sem o outro. Então, e no final desse parágrafo ainda, nós vemos aqui, que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas, né? E esse é o objetivo, não é complicação. Recapitulando aqui esses parágrafos, no 91, nós vimos que recebemos a unção do Espírito Santo e participamos de maneira ativa da fé e não passiva. No parágrafo 92, nós vemos que o povo de Deus, como um todo, ele não erra por conta do senso sobrenatural da fé, mas obviamente sempre sob a direção do Sagrado Magistério, como diz aqui o parágrafo 93, né, que esse sentido da fé só funciona bem sob a direção do Sagrado Magistério. O 94, que nossa compreensão da fé vai crescendo pela oração, pela experiência espiritual, pela pregação dos bispos. E no parágrafo 95, que encerra o artigo número 2, nos fala que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério são
inseparáveis e trabalham juntos para a nossa salvação. Agora que a gente sabe tudo isso, como que a gente pode trazer, né, esse conhecimento de forma ativa para a nossa vida? Primeiro, nós precisamos confiar no Espírito Santo. Quando formos ler a Bíblia ou rezar, pedir para que Deus nos ilumine e acreditar que o Espírito Santo faz morada na gente. Segundo, valorizar a igreja como um todo. Não é só o Papa que tem o Espírito Santo, todo o povo de Deus é guiado por ele. O terceiro, ser mais dócil com o magistério. Existem muitas pessoas que se revoltam com o magistério da igreja, mas nós devemos ser dóceis, né? Ouvir as homilias, ler os ensinamentos do Papa, estudar o catecismo, então ser mais dócil com os ensinamentos, né? E ter mais discernimento em relação a isso. Um quarto ponto, viver a fé, para aprofundar mais nela. Então, quanto mais se vive o que aprende, mais fácil fica de se entender, de se compreender. E por fim, ter confiança. Deus, ele não nos deixou sozinhos com um livro para interpretar do jeito que a gente quiser. Ele nos deu uma família inteira, que é a igreja, uma história viva, que é a tradição, e os pastores para nos guiar. E aí, o que você achou desses parágrafos finais do artigo 2? Eu espero que tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a fé católica, deixe seu like aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilha também com aquele amigo ou amiga que precisa conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fé. Um grande abraço e até o próximo vídeo.